A verdade que liberta. Capítulo 1. Você não é seus pensamentos. Existe um momento na vida em que uma pergunta surge silenciosamente dentro de nós. Quem está pensando dentro de mim? À primeira vista, essa pergunta parece estranha. Afinal, estamos acostumados a acreditar que todos os pensamentos que passam pela mente são nossos. Crescemos ouvindo que pensar é algo automático, natural, inevitável. Mas existe uma descoberta profunda que transforma completamente a maneira como entendemos a nós mesmos. Nem todo pensamento que surge na mente nasce dentro de nós. Alguns vêm do ambiente, alguns vêm das experiências passadas, alguns vêm do medo, alguns vêm de hábitos antigos, e apenas alguns vêm da parte mais profunda da nossa consciência. Essa descoberta é o início do discipulado interior. Durante grande parte da vida, a mente funciona como uma janela aberta para o mundo. Pensamentos entram e saem o tempo todo. Não vou conseguir. Isso é difícil demais. O que vão pensar de mim? Talvez seja melhor desistir. Esses pensamentos parecem naturais. Parecem nossos. Mas na maioria das vezes, são apenas repetições de ideias que absorvemos ao longo da vida. Sem perceber, passamos a viver reagindo a pensamentos que nunca escolhemos conscientemente. É por isso que existe uma diferença entre dois tipos de mente. A mente comum recebe pensamentos. A mente disciplinada produz pensamentos. Essa é uma das mudanças mais importantes que uma pessoa pode experimentar. Quando começamos a observar a mente com atenção, algo surpreendente acontece. Percebemos que podemos olhar para um pensamento antes de aceitá-lo. Podemos perguntar: isso é verdadeiro? Isso me fortalece? Isso me aproxima de quem realmente sou? Nesse instante, algo muda dentro de nós. Deixamos de ser conduzidos. Passamos a conduzir. A maioria das pessoas acredita que liberdade significa poder fazer o que quiser. Mas existe uma liberdade mais profunda, a liberdade de escolher o que pensar. Quem aprende isso descobre algo extraordinário. Não é obrigado a acreditar em tudo o que passa pela própria mente. Talvez essa seja uma das ideias mais libertadoras que podemos compreender. Você não é seus pensamentos. Se fosse, não poderia observá-los. Se fosse, não poderia questioná-los. Se fosse, não poderia transformá-los. Mas você pode. E isso revela algo muito importante. Existe uma consciência dentro de você que é maior do que a mente. Muitas tradições espirituais chamam essa consciência de alma. Outras chamam de consciência superior. Algumas chamam de presença divina interior. Independentemente do nome, ela representa a parte mais verdadeira de quem somos. Essa consciência que observa os pensamentos. Essa consciência que percebe o que é verdadeiro. Essa consciência que orienta silenciosamente o caminho. Existe uma frase atribuída a Jesus que resume essa descoberta de forma profunda. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é apenas informação, é reconhecimento interior. É perceber que você não é apenas a voz que fala dentro da mente, você é aquele que escuta essa voz. E quando essa percepção começa a nascer dentro de nós, algo muda silenciosamente. A mente continua pensando, a vida continua acontecendo, os desafios continuam existindo, mas já não somos conduzidos da mesma maneira, porque começamos a lembrar quem realmente somos. Capítulo 2. Existe algo maior dentro de você. Em algum momento da vida, quase todas as pessoas fazem esta pergunta: sou apenas isso que penso, sinto e vivi até hoje? À primeira vista, parece que sim. Somos nosso nome, nossa história, nossas lembranças, nossos sucessos, nossos erros. Mas existe uma descoberta silenciosa que muda completamente essa visão. Existe algo maior dentro de você do que a sua personalidade atual. Essa descoberta não é uma crença religiosa, é uma percepção interior. Durante a vida, passamos por muitas mudanças. Mudamos de opinião, mudamos de sonhos, mudamos de hábitos, mudamos de medos, mudamos até de identidade em vários momentos. Mas existe algo dentro de nós que permanece observando todas essas mudanças. Algo que continua presente desde a infância até hoje.
Esse algo é a consciência que percebe a própria experiência. Muitas tradições espirituais chamam essa consciência de alma. Outras chamam de consciência superior. Algumas chamam de presença interior. Independentemente do nome, ela representa a parte mais profunda e permanente do ser humano. A personalidade muda. A alma permanece. A personalidade aprende. A alma orienta. A personalidade reage. A alma observa. Compreender isso muda a forma como vemos a própria vida. A maior parte do sofrimento humano nasce de uma confusão silenciosa. Acreditamos que somos apenas a personalidade. Mas a personalidade é apenas uma parte de nós. Ela é importante. Ela é necessária. Ela é o instrumento através do qual vivemos no mundo. Mas ela não é nossa identidade completa. Imagine um ator interpretando vários personagens ao longo da vida. Cada personagem tem uma história, uma aparência, um jeito de falar, um destino diferente. Mas o ator permanece o mesmo. A personalidade é o personagem. A alma é o ator. Quando começamos a perceber isso, algo muda dentro de nós. Os erros deixam de parecer definitivos. Os medos deixam de parecer permanentes. As dificuldades deixam de parecer identidade. Passamos a perceber que estamos vivendo experiências, mas não somos limitados por elas. Existe uma frase muito simples que descreve esse momento de descoberta. Você não está tentando se tornar alguém diferente. Você está começando a lembrar quem realmente é. Essa lembrança não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos. Primeiro como uma intuição, depois como uma certeza tranquila, depois como uma forma nova de viver. Existe outra consequência importante dessa descoberta. Quando percebemos que somos mais do que a personalidade, começamos a entender algo ainda mais profundo. Existe uma direção dentro de nós, uma orientação silenciosa, uma espécie de inteligência interior que aponta o caminho do crescimento. Essa orientação não aparece como uma ordem. Ela aparece como uma clareza, uma sensação de verdade, um chamado interior difícil de ignorar. Muitas pessoas reconhecem essa experiência com nomes diferentes: consciência, intuição, voz interior, presença espiritual. Mas todas descrevem a mesma realidade. Existe uma frase atribuída a Jesus que expressa essa ideia de forma simples e profunda: o reino de Deus está dentro de vós. Essa frase não fala de um lugar distante. Ela fala de uma presença interior. Uma presença que orienta, uma presença que sustenta, uma presença que lembra silenciosamente quem realmente somos. Quando começamos a perceber essa presença dentro de nós, a vida não muda imediatamente por fora, mas muda profundamente por dentro. As decisões ficam mais claras, os valores ficam mais firmes, a direção se torna mais consciente e nasce algo novo: confiança interior. Não uma confiança baseada na ausência de dificuldades, mas uma confiança baseada na certeza de que existe um sentido maior conduzindo o caminho. Descobrir que existe algo maior dentro de nós não é o final do caminho espiritual. É o começo dele, porque a partir desse momento surge uma nova pergunta: como viver alinhado com essa consciência todos os dias? Essa é a pergunta que inicia o verdadeiro discipulado interior. E é ela que vamos explorar no próximo capítulo. Capítulo 3. A voz da alma é silenciosa, mas clara. Depois que uma pessoa descobre que existe algo maior dentro dela do que a própria personalidade, surge naturalmente uma pergunta: como reconhecer essa presença interior no dia a dia? Essa pergunta marca o início de uma nova fase da vida espiritual, porque não basta saber que existe uma consciência mais profunda dentro de nós. É preciso aprender a escutá-la. Existe uma ideia comum de que a orientação espiritual aparece de forma extraordinária, como algo misterioso ou distante da vida cotidiana. Mas, na maioria das vezes, a voz da alma não é dramática. Ela é simples, ela é silenciosa, ela é clara e está presente muito mais vezes do que imaginamos. A dificuldade não está na ausência dessa orientação. A dificuldade está no barulho da mente. A mente fala o tempo todo. Ela comenta, ela compara, ela julga,
Ela teme. Ela repete experiências antigas. Ela imagina problemas que ainda não aconteceram. No meio desse movimento constante, a voz da alma parece desaparecer. Mas ela nunca desaparece. Ela apenas fala mais baixo. Existe uma diferença importante entre a voz da mente e a voz da alma. A mente reage. A alma orienta. A mente discute. A alma esclarece. A mente se apressa. A alma permanece tranquila. A mente tenta convencer. A alma apenas mostra o caminho. Talvez a forma mais simples de reconhecer essa diferença seja observar como cada uma delas se manifesta dentro de nós. A mente costuma falar com urgência. Decida agora. Responda imediatamente. Não perca essa oportunidade. Isso vai dar errado. Já a alma fala de outra maneira. Este é o caminho correto. Isso não está alinhado com quem você é. Siga com calma. Espere o momento certo. Ela não pressiona. Ela esclarece. Existe uma característica muito importante da orientação interior verdadeira. Ela não produz confusão. Mesmo quando pede algo difícil, ela traz clareza. Mesmo quando pede coragem, ela traz paz. Mesmo quando pede mudança, ela traz direção. Isso acontece porque a alma não fala através do medo. Ela fala através da consciência. Muitas pessoas já tiveram experiências assim sem perceber. Um momento em que algo dentro dizia: não faça isso, mesmo quando parecia mais fácil fazer. Ou um momento em que algo dentro dizia: siga por aqui, mesmo sem garantias. Esses momentos são exemplos simples da presença da orientação interior. Existe um sinal importante de que estamos começando a ouvir essa orientação interior. As decisões deixam de ser guiadas apenas pelo medo. Passam a ser guiadas pela verdade. Mesmo quando a verdade exige coragem. Mesmo quando a verdade exige paciência. Mesmo quando a verdade exige mudança. Ouvir a alma não significa viver sem dúvidas. Significa viver com direção. Não significa evitar dificuldades. Significa atravessá-las com consciência. Não significa controlar o futuro. Significa caminhar com clareza no presente. Quando aprendemos a reconhecer essa voz interior, algo muda profundamente dentro de nós. A ansiedade diminui. A confiança cresce. A vida ganha sentido. E nasce uma nova forma de viver. Uma vida orientada de dentro para fora. Reconhecer a voz da alma é o início do discipulado interior. Mas existe ainda um passo essencial nesse caminho. Porque antes de aprender a seguir essa orientação, precisamos compreender algo muito importante. Nem todo pensamento que surge na mente é nosso. E essa descoberta será o tema do próximo capítulo. Capítulo 4. Nem todo pensamento que surge na mente é seu. Uma das descobertas mais libertadoras do caminho espiritual é também uma das mais surpreendentes. Nem todo pensamento que surge na sua mente nasceu dentro de você. À primeira vista, essa ideia pode parecer estranha. Estamos acostumados a acreditar que pensar é algo totalmente pessoal. Afinal, os pensamentos aparecem dentro da nossa própria mente. Parece natural concluir que todos são nossos. Mas quando começamos a observar com atenção, percebemos algo diferente. Muitos pensamentos surgem sem convite, sem escolha, sem decisão consciente. Eles simplesmente aparecem. Observe por um momento o funcionamento da mente. Quantas vezes surgem pensamentos como: não vai dar certo, isso é difícil demais, o que vão pensar de mim? Talvez seja melhor desistir. Esses pensamentos parecem naturais, mas raramente foram escolhidos conscientemente. Na maioria das vezes, são apenas ecos do ambiente em que vivemos. Desde a infância, nossa mente aprende observando. Aprendemos com a família. Aprendemos com a escola. Aprendemos com a sociedade. Aprendemos com experiências difíceis. Sem perceber, absorvemos ideias sobre quem somos e sobre o que podemos ou não podemos fazer. Com o tempo, essas ideias passam a parecer nossa própria voz interior. Mas muitas delas não nasceram dentro de nós. Foram aprendidas. Existe ainda outra influência silenciosa que raramente percebemos. Vivemos cercados por pensamentos coletivos, medos coletivos, crenças coletivas, expectativas coletivas. Quando muitas pessoas pensam da mesma forma,
Essas ideias passam a circular no ambiente como se fossem naturais. Sem perceber, começamos a pensar como todos pensam. Não porque escolhemos isso, mas porque absorvemos isso. Existe uma imagem muito simples que ajuda a entender esse processo. A mente é como uma casa com as janelas abertas. Pensamentos entram, pensamentos saem. Alguns trazem luz, alguns trazem confusão. Mas existe algo importante. Você pode escolher quais pensamentos permanecem dentro da casa. Essa escolha é o início da liberdade interior. Existe uma diferença profunda entre duas formas de viver. A primeira é viver acreditando em tudo o que a mente diz. A segunda é viver observando o que a mente diz antes de acreditar. Essa diferença muda completamente a experiência de viver. Talvez a frase mais simples que descreve essa descoberta seja esta: pensamentos visitam a mente antes de pedir permissão para ficar. Mas permanecer é uma escolha. Quando começamos a perceber isso, algo extraordinário acontece. Passamos a reconhecer que existe um observador dentro de nós. Alguém que percebe o pensamento antes de aceitá-lo. Alguém que pode dizer: isso não me representa. Isso não é verdade. Isso não faz parte de quem eu sou. Esse observador é a consciência, é a presença interior. É a alma percebendo o funcionamento da mente. Existe uma frase profunda atribuída a Jesus que expressa essa responsabilidade interior: vigiai e orai. Muitas vezes essa frase é entendida apenas como uma recomendação religiosa, mas, em seu sentido mais profundo, ela significa: observe sua mente, observe sua consciência, observe o que entra e o que permanece dentro de você. Essa vigilância interior é o início da verdadeira liberdade espiritual. Aprender que nem todo pensamento é nosso não significa rejeitar a mente. A mente é uma ferramenta extraordinária. Ela permite aprender, planejar, criar, comunicar. Mas, como toda ferramenta, precisa ser utilizada com consciência. Quando a mente conduz a vida sozinha, surgem confusão e ansiedade. Quando a consciência orienta a mente, surge clareza. Existe um momento importante no caminho espiritual. É o momento em que a pessoa percebe: eu não preciso acreditar em tudo o que penso. Essa percepção muda tudo, porque devolve ao ser humano algo que sempre esteve dentro dele: a capacidade de escolher. Quando aprendemos a escolher nossos pensamentos, damos um passo decisivo no discipulado interior. Mas ainda existe uma descoberta essencial a ser feita. Porque depois de perceber que nem todo pensamento é nosso, surge naturalmente uma nova pergunta. Então, quem somos nós de verdade? Capítulo 5. Quem somos nós de verdade? Depois de descobrir que não somos apenas nossos pensamentos e que existe uma orientação interior silenciosa dentro de nós, surge naturalmente uma pergunta: quem somos nós de verdade? Essa pergunta acompanha a humanidade há milhares de anos. Filósofos fizeram essa pergunta. Místicos fizeram essa pergunta. Sábios fizeram essa pergunta. Mas ela não é apenas uma pergunta filosófica. É uma pergunta pessoal. É a pergunta que transforma a maneira como vivemos. Durante a maior parte da vida, acreditamos que somos apenas nossa história, nosso nome, nossa profissão, nossas lembranças, nossos sucessos, nossos erros. Mas tudo isso muda com o tempo. A infância muda, os sonhos mudam, os medos mudam, as opiniões mudam. Se tudo muda, então existe algo dentro de nós que permanece observando essas mudanças. Esse algo é a consciência. Essa consciência não é apenas pensamento. Ela é anterior ao pensamento. Ela observa o pensamento. Ela percebe as emoções. Ela acompanha a vida inteira. Essa consciência é o centro silencioso do nosso ser. Muitas tradições espirituais chamam essa presença de alma. A alma não é uma ideia. Ela é uma experiência. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da vida. Um instante em que percebeu claramente: existe algo em mim que é maior do que minhas preocupações. Ou, existe algo em mim que continua firme mesmo quando tudo muda. Essa percepção é o começo do reconhecimento da alma. A personalidade muda, a alma permanece.
A personalidade aprende, a alma orienta. A personalidade reage, a alma compreende. Quando começamos a perceber essa diferença, algo muito importante acontece. Deixamos de viver apenas reagindo à vida, passamos a viver com consciência dentro dela. Existe uma pergunta ainda mais profunda que surge nesse momento. Se existe uma alma dentro de nós, de onde ela vem? Essa pergunta acompanha todas as tradições espirituais, e muitas delas chegaram à mesma resposta. A alma participa da própria consciência divina. Não estamos separados da consciência divina. Estamos conectados a ela. A alma não é algo isolado dentro de nós. Ela é uma expressão da própria vida espiritual que sustenta o universo. Isso não significa que somos Deus completo. Significa que participamos da natureza divina. Assim como uma gota pertence ao oceano, assim como uma chama pertence ao fogo, assim como um raio pertence ao sol, a alma pertence à consciência universal. Existe outra frase atribuída a Jesus que expressa essa união de forma ainda mais profunda. Eu e o Pai somos um. Essa frase não descreve apenas uma experiência individual. Ela revela uma possibilidade humana, uma possibilidade de consciência, uma possibilidade de alinhamento espiritual. Ao longo da vida, a personalidade aprende. A alma evolui, e pouco a pouco essa conexão interior se torna mais clara, mais consciente, mais presente, mais real. Esse processo é o caminho espiritual. Talvez a descoberta mais importante desse caminho seja esta: você não é apenas alguém vivendo uma vida. Você é uma consciência espiritual vivendo uma experiência humana. Quando essa percepção começa a se tornar real dentro de nós, algo muda silenciosamente. O medo perde força, a comparação perde importância, a insegurança perde autoridade. E nasce uma nova forma de viver, uma vida guiada de dentro para fora. Compreender quem somos de verdade é uma das maiores libertações possíveis. Mas essa descoberta traz também uma responsabilidade, porque quando sabemos quem somos, precisamos escolher como viver de acordo com essa verdade. Capítulo 6. Servir a Deus ou servir ao ego? Depois que começamos a compreender que existe uma consciência espiritual dentro de nós, surge naturalmente uma dúvida importante. Seguir a voz interior significa seguir a si mesmo ou seguir a Deus? Essa pergunta acompanha o ser humano há muito tempo, porque muitas pessoas aprenderam que espiritualidade significa abandonar a própria vontade. Mas existe algo essencial que precisa ser compreendido. Nem toda vontade pessoal é a mesma coisa. Existe uma vontade da personalidade e existe uma vontade da alma. A personalidade quer segurança, quer reconhecimento, quer aprovação, quer controle, quer evitar dificuldades. Esses desejos são naturais, mas não são o centro da vida espiritual. A alma quer verdade, quer crescimento, quer coerência, quer consciência, quer viver de acordo com o que é correto, mesmo quando isso exige coragem. Essa é a diferença entre dois modos de viver. Existe uma frase profunda atribuída a Jesus que expressa exatamente essa escolha. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Durante muito tempo, essa frase foi entendida apenas como uma advertência sobre riqueza. Mas seu significado é mais amplo. Mamon representa tudo aquilo que tenta ocupar o lugar da consciência espiritual dentro de nós. Representa o apego, representa o medo, representa a busca de vantagem acima da verdade, representa a vida guiada apenas pela personalidade. Servir a Mamon significa viver orientado apenas pelo interesse imediato. Servir a Deus significa viver orientado pela verdade interior. Essa escolha acontece todos os dias, não apenas em decisões grandes, mas principalmente nas decisões pequenas. Existe um momento importante na vida espiritual. É o momento em que percebemos que existem duas vozes dentro de nós. Uma diz, faça o que é mais fácil. A outra diz, faça o que é verdadeiro. Uma diz, proteja sua imagem. A outra diz, proteja sua consciência. Uma diz, evite o desconforto. A outra diz, siga o caminho correto. Essa é a escolha entre personalidade e alma.
Existe outra frase atribuída a Jesus que expressa essa entrega interior de forma profunda: seja feita a tua vontade. Essa frase não representa submissão cega. Representa alinhamento consciente. Representa a decisão de viver de acordo com a verdade interior. Representa a escolha de permitir que a consciência espiritual oriente a vida. Muitas pessoas acreditam que seguir a alma significa abandonar a própria identidade. Mas acontece exatamente o contrário. Seguir a alma significa tornar-se quem realmente somos. Não é perder a si mesmo, é encontrar a si mesmo. Existe uma diferença importante entre ego e alma. O ego quer ser reconhecido, a alma quer ser verdadeira. O ego quer vencer, a alma quer compreender. O ego quer controlar, a alma quer crescer. Quando começamos a perceber essa diferença, as decisões da vida se tornam mais claras. Servir a Deus não significa rejeitar a vida. Significa viver com consciência dentro dela. Não significa abandonar responsabilidades. Significa assumir responsabilidades com verdade. Não significa deixar de agir. Significa agir com propósito. Talvez a frase mais simples que resume esse caminho seja esta: servir ao ego inferior afasta da verdade. Servir à alma aproxima da consciência divina. Essa é a escolha central do caminho espiritual. Quando aprendemos a reconhecer essa diferença dentro de nós, algo muda profundamente. As decisões deixam de ser guiadas apenas pelo medo. Passam a ser guiadas pela consciência. A vida deixa de ser apenas reação. Passa a ser direção. E nasce uma nova forma de viver. Uma vida alinhada com a verdade interior. Mas existe ainda uma pergunta importante que surge naturalmente nesse ponto do caminho. Como viver esse alinhamento na prática, no meio da vida diária? Capítulo 7. A verdade que liberta na vida diária. Depois de compreender que existe uma alma dentro de nós e que podemos viver alinhados com essa consciência interior, surge naturalmente uma pergunta: como viver isso no dia a dia? Porque compreender é importante, mas viver é essencial. O verdadeiro caminho espiritual não acontece longe da vida comum. Ele acontece dentro dela. Acontece nas decisões pequenas, nas escolhas silenciosas, nos momentos em que ninguém está olhando. Muitas pessoas imaginam que viver alinhado com a consciência espiritual significa viver sem dificuldades. Mas não é assim. Significa viver com direção. Não significa evitar desafios. Significa atravessá-los com clareza. Não significa controlar o futuro. Significa agir com verdade no presente. Viver alinhado com a alma começa com algo muito simples: prestar atenção. Prestar atenção nos pensamentos. Prestar atenção nas intenções. Prestar atenção nas escolhas. Prestar atenção na direção interior. Antes de uma decisão importante, podemos fazer uma pergunta silenciosa: isso vem do medo ou da verdade? Essa pergunta muda tudo, porque a alma não fala através do medo, ela fala através da consciência. Antes de falar algo, podemos perguntar: isso é necessário? Isso é verdadeiro? Isso constrói ou apenas reage? Essa pausa transforma a maneira como nos relacionamos com o mundo. Antes de agir, podemos perguntar: isso está alinhado com quem eu realmente sou? Essa pergunta transforma a maneira como nos relacionamos conosco mesmos. Essas perguntas parecem simples, mas são profundamente transformadoras, porque trazem a consciência para o centro da vida. Existe um sinal importante de que estamos começando a viver alinhados com a alma. A ansiedade diminui, não porque os problemas desaparecem, mas porque a direção interior se torna clara. A comparação diminui. Não porque deixamos de observar o mundo, mas porque começamos a confiar mais na própria consciência. A necessidade de aprovação diminui. Não porque deixamos de valorizar as pessoas, mas porque passamos a valorizar a verdade interior. Viver alinhado com a alma não significa tornar-se perfeito. Significa tornar-se consciente. Não significa nunca errar. Significa aprender com os erros. Não significa evitar dificuldades. Significa crescer através delas. Existe uma transformação silenciosa que acontece quando começamos a viver dessa maneira. As decisões se tornam mais simples.
os valores se tornam mais claros. A vida ganha sentido. E nasce algo muito importante: confiança interior. Não uma confiança baseada na ausência de desafios, mas uma confiança baseada na presença de direção. Essa direção não vem de fora. Ela nasce dentro. Ela cresce com a atenção. Ela se fortalece com a prática. Ela se torna natural com o tempo. Viver alinhado com a verdade interior não é o final do caminho espiritual. É o começo de uma nova forma de viver. Uma vida orientada pela consciência. Uma vida guiada pela alma. Uma vida em sintonia com o que há de mais verdadeiro dentro de nós. E quando essa forma de viver começa a se tornar real, surge uma percepção profunda. A verdade que liberta não é apenas algo que aprendemos, é algo que passamos a viver. A alma no trabalho, na família e nas tarefas simples. Muitas pessoas imaginam que viver alinhado com a alma significa afastar-se da vida comum. Mas o caminho espiritual verdadeiro acontece exatamente no lugar onde estamos. Acontece no trabalho. Acontece na família. Acontece nas tarefas simples do dia a dia. Acontece nas decisões silenciosas que ninguém vê. Existe uma ideia muito difundida de que a espiritualidade pertence apenas aos momentos especiais. Momentos de oração, momentos de silêncio, momentos de leitura espiritual. Esses momentos são importantes, mas não são o centro do caminho. O centro do caminho é viver com consciência durante a vida comum. Trabalhar com responsabilidade também é um ato espiritual. Cuidar da casa também é um ato espiritual. Cumprir compromissos também é um ato espiritual. Ser honesto quando ninguém está observando também é um ato espiritual. Porque a alma cresce através da coerência, não através da aparência. Muitas pessoas perguntam: como permanecer alinhado com a alma quando recebemos ordens no trabalho? A resposta é simples. Obedecer externamente não significa perder liberdade interior. Podemos cumprir responsabilidades com respeito e consciência. Podemos colaborar com outras pessoas com maturidade. Podemos participar da vida coletiva com equilíbrio, sem abandonar a própria verdade interior. A alma não pede rebeldia. Ela pede consciência. Existe uma pergunta silenciosa que pode orientar muitas decisões da vida diária. Isso fere minha consciência? Se a resposta for não, então pode ser vivido com tranquilidade. Se a resposta for sim, então é um convite ao discernimento. A consciência é uma das formas pelas quais a alma orienta a vida. Muitas pessoas também se perguntam como viver espiritualmente dentro da família, especialmente quando existem diferenças de opinião, diferenças de visão, diferenças de temperamento. Nesses momentos, o caminho espiritual não pede perfeição. Pede presença, pede paciência, pede compreensão, pede verdade com respeito. A alma cresce muito através das relações humanas, porque é nelas que aprendemos a viver com consciência diante das diferenças. Existe ainda uma pergunta muito comum: qual é o papel dos anjos da guarda e dos guias espirituais na vida diária? Muitas tradições espirituais ensinam que nenhum ser humano caminha completamente sozinho. Existe sempre uma presença de apoio, uma presença de proteção, uma presença de inspiração silenciosa. Essas presenças não substituem nossas decisões, mas fortalecem nossa consciência. Elas não escolhem por nós, mas nos ajudam a perceber melhor o caminho. Essa ajuda espiritual raramente aparece de forma extraordinária. Ela costuma aparecer de maneira simples, como uma intuição clara, como uma sensação de direção, como uma paz inesperada ao tomar uma decisão correta, como uma inquietação silenciosa quando estamos prestes a escolher algo que não está alinhado com a verdade interior. Aprender a perceber essas orientações faz parte do amadurecimento espiritual. Viver com pensamentos elevados em um mundo material não significa rejeitar o mundo. Significa transformar a maneira como vivemos dentro dele. Significa agir com honestidade mesmo quando ninguém observa. Significa falar com verdade mesmo quando seria mais fácil esconder. Significa cumprir responsabilidades com consciência. Significa escolher o que é correto mesmo quando exige coragem. O reino de Deus está dentro de vós.
Essa presença não depende do lugar onde estamos. Depende da consciência com que vivemos. Quando começamos a compreender isso, percebemos algo muito importante. A vida espiritual não acontece longe da vida comum. Ela acontece dentro dela. E cada momento vivido com verdade interior se torna parte do caminho. Capítulo 8. O início do verdadeiro caminho. Ao chegar até aqui, talvez algo silencioso tenha começado a mudar dentro de você. Talvez não seja algo visível. Talvez não seja algo que possa ser explicado facilmente. Mas muitas vezes o caminho espiritual começa exatamente assim. De maneira simples, de maneira tranquila, de maneira interior. Ao longo destas páginas, caminhamos juntos por uma descoberta essencial. Você não é apenas seus pensamentos. Você não é apenas sua história. Você não é apenas sua personalidade. Existe algo maior dentro de você. Existe uma consciência silenciosa. Existe uma presença interior que observa, aprende e cresce. Essa presença é a alma. Talvez antes desta leitura a mente parecesse cheia de dúvidas. Talvez a vida parecesse apenas uma sequência de acontecimentos. Talvez muitas perguntas ainda não tivessem resposta. Mas agora pode existir uma nova percepção surgindo. Existe um caminho dentro de mim. O caminho espiritual não começa quando encontramos todas as respostas. Ele começa quando aprendemos a fazer as perguntas certas. Ele começa quando aprendemos a observar nossos pensamentos. Quando aprendemos a ouvir a consciência. Quando aprendemos a distinguir entre o medo e a verdade. Quando aprendemos a viver com coerência interior. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é apenas informação. Não é apenas teoria. Não é apenas crença. Essa verdade é reconhecimento interior. É perceber quem somos. É perceber de onde viemos. É perceber para onde estamos crescendo. A liberdade espiritual não acontece de uma vez. Ela acontece passo a passo. Escolha após escolha. Consciência após consciência. Cada vez que escolhemos a verdade em vez do medo, damos um passo. Cada vez que escolhemos a coerência em vez da aparência, damos um passo. Cada vez que escolhemos ouvir a alma em vez do impulso imediato, damos um passo. Assim nasce o verdadeiro caminho. Talvez a descoberta mais importante desta jornada seja esta. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você está aprendendo a lembrar quem realmente é. Essa lembrança acontece silenciosamente. Ela cresce com atenção. Ela amadurece com prática. Ela se fortalece com a vida. Existe algo essencial que precisa ser compreendido neste momento final. Este livro não é o fim do caminho. Ele é apenas o início. Porque o verdadeiro discipulado não acontece nas páginas de um livro. Ele acontece na maneira como você vive depois de fechá-lo. Acontece nas escolhas simples, nas palavras que você diz, nas atitudes que você toma, na direção que você decide seguir. Existe uma frase que pode acompanhar você daqui em diante. A verdade não é algo que apenas se aprende, é algo que se vive. E cada vez que você escolhe viver com consciência, com coragem e com verdade interior, o caminho espiritual continua acontecendo dentro de você. Sempre.